Então vamos resolver esse exemplo aqui, pessoal. Ó, um carro viaja durante 6 horas a uma velocidade que varia no decorrer do tempo de acordo com o gráfico ao lado. Determine a velocidade média do veículo durante a viagem. Então, pessoal, ele me deu aqui um gráfico de velocidade por tempo. E a gente repara que a velocidade desse cara muda ao longo da viagem, né? Ele está viajando aqui durante 6 horas. Primeiro ele estava com velocidade de 40 km por hora, depois ele parou, e depois ele começou a se mexer de novo com a velocidade de 80 km por hora. E o que ele quer é que eu determine nesse movimento complexo aqui com várias velocidades, qual foi a velocidade média desse movimento como um todo. Então a gente tem que lembrar que velocidade média é ΔS sobre ΔT, é o deslocamento total dividido pelo intervalo de tempo gasto no processo todo, na viagem toda. Então, para resolver esse problema, eu só preciso descobrir o deslocamento, porque o tempo gasto na viagem a gente já sabe, né? Ele passou 6 horas viajando, ó. Ele passou 6 horas viajando. Então a gente tem que descobrir o deslocamento. Só que a gente acabou de ver que quando eu tenho o gráfico de velocidade por tempo, o deslocamento desse movimento pode ser dado pela área desse gráfico de velocidade por tempo. Então, tudo que a gente tem que fazer é encontrar a área desse gráfico. Mas, pessoal, vamos prestar atenção em uma coisa. Esse gráfico aqui está dividido em duas partes. Eu vou ter duas áreas aqui importantes. Eu vou ter a área desse retângulo, e é fácil de ver que a base desse retângulo vale 2, e eu vou ter a área desse retângulo. Então, eu tenho que calcular a área dos dois retângulos e somar, que é o que eu vou fazer agora. Então, olha só. Para o primeiro retângulo, eu tenho uma base que vale 2 e uma altura que vale 40. Então, a área desse retângulo é base vezes altura, está aqui, 2 vezes 40. Para o meu segundo retângulo, né? Eu vou ter uma base que é do 3 até o 6. Então, do 3 até o 6, essa base vale 3 unidades, né, pessoal? E eu tenho uma altura de 80 km por hora. Ó. Essa é a altura. Então, aqui vale 80. Então, a outra área vai ser 3 vezes 80. Essa é a área do primeiro retângulo. Essa é a área do segundo retângulo. Beleza? Então, agora é só a gente fazer essa continha. Olha como é simples. 2 vezes 40 dá 80. 3 vezes 80 dá 240. E agora a gente pode somar, né, gente? Primeiro eu multipliquei, agora eu posso somar. 80 mais 240 dá 320. E o espaço aqui está sendo medido em quilômetros, né, pessoal? Então, o deslocamento ao longo de toda a viagem foi de 320 quilômetros. Agora, pessoal, fica muito simples. Eu sei o deslocamento e eu sei o tempo gasto. É só substituir na nossa equação de velocidade média. Pessoal, só que eu tenho que considerar o tempo gasto na viagem toda, tá? Então, ele gastou aqui, ó, 6 horas viajando. Professor, mas não teve um momento que ele ficou parado? Eu levo esse tempo em consideração? Pessoal, ele pediu a velocidade média durante toda a viagem. Então, a gente leva o tempo que ele ficou parado em consideração sim, beleza? Então, o tempo gasto foi de 6 horas. E nessas 6 horas ele percorreu 320 quilômetros. Vou pegar esses dois resultados e substituir na equação de velocidade média. Deslocamento 320, tempo gasto 6 horas. 320 dividido por 6 dá 53,3. Pessoal, essa barrinha aqui, ó, indica dízima. Se você dividir isso aqui na calculadora, você vai ver que vai dar 53,33333. Então, essa barrinha indica que isso aqui é uma dízima periódica, tá bom? E a velocidade aqui vai ser medida em quilômetros por hora. Essa é a velocidade média do movimento desse camarada. E agora, pessoal, vamos fazer um outro exemplo. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Esse primeiro exemplo aqui diz o seguinte, ó. O gráfico representa a variação do espaço de um móvel em função do tempo. Então, eu tenho aqui o gráfico de espaço em função do tempo. Aí ele quer que eu construa o gráfico da velocidade escalar em função do tempo. Então, olha que interessante. Ele me diz qual é o gráfico de espaço por tempo e, a partir do gráfico de espaço por tempo, ele quer que eu construa o gráfico de velocidade por tempo.
Então, vamos fazer isso, pessoal. Para construir o gráfico de velocidade por tempo, eu preciso saber qual é a velocidade a cada momento. E a gente consegue descobrir a velocidade através das informações do gráfico de espaço por tempo. Mas uma coisa interessante aqui, pessoal, olha só, perceba. Do instante 0 até o instante 5 segundos, essa reta está crescente. Quer dizer que nesse intervalo de tempo, de 0 a 5 segundos, o nosso movimento ele foi progressivo. A reta é crescente. E então, vamos calcular a velocidade desse pedaço, desse pedaço crescente, do 0 aos 5 segundos. Olha só o que acontece. De 0 a 5 segundos, a gente pode calcular a velocidade usando a equação de velocidade média, que o movimento é uniforme, né? Então, a gente precisa do deslocamento e do intervalo de tempo gasto. Então, vamos lá. Eu gasto um tempo de 5 segundos para ir da posição 0 até a posição 20. Então, eu me desloquei em 20 metros. Então, galera, eu tenho um deslocamento de 20 metros no intervalo de tempo de 5 segundos. Substitui aqui 20 dividido por 5, 20 metros de deslocamento, 5 segundos de tempo gasto. 20 dividido por 5 dá 4, e a gente está usando metro e segundo como unidade de medida. Então, 4 metros por segundo é a velocidade do objeto entre os instantes 0 segundos e 5 segundos nesse primeiro pedaço. Tudo bem? Então, tá aí, 4 metros por segundo. Agora, pessoal, depois do instante 5 segundos até o instante 10, nesse outro pedaço, a gente vê que a reta é decrescente, os espaços estão diminuindo. Isso quer dizer, pessoal, que o movimento é retrógrado. Então, do instante 5 segundos até o instante 10 segundos, o nosso movimento é retrógrado. Isso significa que nesse pedaço, a nossa velocidade vai ser negativa. Pessoal, vou fazer a mesma coisa, só que agora para esse segundo pedaço. Então, a gente usa a equação da velocidade média e temos o seguinte. Dos 5 segundos até os 10 segundos, passou-se mais 5 segundos, não é isso, pessoal? Então, aqui eu gastei mais 5 segundos. Nesse período, o objeto foi do espaço 20 até o espaço 0. Então, agora foi descendo, ó, e ele desceu 20 metros. Só que como o meu espaço diminuiu, meu deslocamento foi negativo. Então, agora o deslocamento foi de menos 20 metros. Eu saí do 20 e cheguei no 0. E a gente pega esses resultados e substitui na equação de velocidade. Eu tive um deslocamento de menos 20 metros, porque o movimento é retrógrado, o deslocamento é negativo, em um intervalo de tempo de 5 segundos, que foi do instante 5 até o instante 10. A gente divide isso e dá menos 4 metros por segundo. Então, olha só que interessante, galera. No começo, eu estava com um movimento progressivo até o instante 5 segundos com a velocidade de 4 metros por segundo. Depois do instante 5 segundos até o instante 10 segundos, meu movimento foi retrógrado com velocidade menos 4 metros por segundo. Com essas duas informações, eu posso apagar esse gráfico, eu já extraí todas as informações que eu precisava dele, e posso começar a construir o gráfico que ele pediu. Perceba, esse gráfico aqui é de espaço por tempo. E agora nós vamos construir o gráfico de velocidade por tempo. Pessoal, no eixo do tempo eu estou usando 0, 5 e 10 segundos. 0, 5 e 10 segundos. No eixo vertical da velocidade, eu vou precisar só de dois valores. 4 metros por segundo e menos 4 metros por segundo. Coloquei aqui. De novo, o tempo está no eixo horizontal e a velocidade no eixo vertical, beleza? E agora, pessoal, a gente consegue traçar o gráfico. Olha só, até o instante 5 segundos, a velocidade era de 4 metros por segundo. Então, eu mantive uma velocidade constante até o instante 5 segundos. Nesse momento, meu movimento mudou e minha velocidade passou a ser menos 4 metros por segundo. E eu mantive essa velocidade até o instante 10 segundos. Então, do instante 5 até o instante 10, eu tive uma velocidade de
menos 4 metros por segundo. Então, nosso gráfico fica aqui, ó, do menos 5 até o 10 na velocidade menos 4. E está aqui o gráfico de velocidade por tempo para esse movimento. Até o instante 5, minha velocidade era positiva, com valor de 4 metros por segundo. Do instante 5 para o instante 10, eu mantive uma velocidade de menos 4 metros por segundo. Movimento uniforme progressivo na primeira parte, movimento uniforme retrógrado na segunda parte. Beleza, galera? Esse é o gráfico, que é a resposta do nosso probleminha.